Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta Igreja Quarta Turma do TRT de Minas Gerais, de 4 de setembro de 2019. Cumprimento todos os presentes, senhores desembargadores, procuradora representante do Ministério Público, advogados, secretárias, servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto a apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Bem, na nossa sessão de registros, eu quero inicialmente cumprimentar os aniversariantes do mês de setembro com votos de felicitações, saúde e paz. São eles, senhora secretária. Desembargador Luiz Antônio de Paula Ienaco, que aniversaria no dia 5. E também o desembargador Manuel Barbosa da Silva, que aniversaria no dia 11 de setembro. Bem, pois não, doutor Paulo. Gostaria de cumprimentar a eminente presidente desta Igreja Quarta Turma pela brilhante iniciativa de, na qualidade de desembargadora coordenadora da revista do TRT-MG, determinar a publicação da decisão precursora proferida pelo eminente desembargador Júlio Bernardo do Carmo, atinente ao tema licitude de terceirização, divulgada por meio da revista do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, número 99, janeiro a junho de 2019. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela brilhante iniciativa. E, de mesma forma, eu gostaria de sugerir que ainda o sempre lembrado doutor Júlio Bernardo do Carmo seja oficiado com as homenagens a essa quarta turma. Pois não, bem lembrado. E eu gostaria ainda de cumprimentar o excelente desembargador doutor Paulo Chaves, que comentou a decisão do doutor Júlio, decisão precursora, a gente publica e um desembargador, um juiz, comenta a decisão, justamente realçando os pontos, a razão pela qual seria aquela decisão precursora e apontando, enfim, todos os fatos históricos que envolvem o fato e o que levou o juiz a decidir daquela maneira. Então, o doutor Paulo Chaves fez isso brilhantemente, comentando a decisão do desembargador Júlio. É uma revista que trata de terceirização, com todos os aspectos, enfim, aspectos históricos especialmente, né? Tendo em vista a atual situação em que se encontra aí os entendimentos relativos à terceirização, mas é uma revista que traz muitos subsídios para os estudiosos do direito do trabalho. Bem, falando em livros e lançamentos, nós teremos no próximo dia 6 de setembro, aqui no TRT, no plenário do 10º andar, às 16 horas, o lançamento do livro Contratos Flexíveis na Reforma Trabalhista, que é obra coordenada pela desembargadora e professora Rosimeire de Oliveira Pires, pela desembargadora Tereza Asta Geminani e pelo juiz Ney Maranhão. Trata-se de compêndio indispensável aos operadores do direito do trabalho. Nossos parabéns aos organizadores e aos articulistas. Oficiem-se. Bem, agora noticiaremos os processos a serem retirados de pauta. Senhora presidente. Pois não? Como representante da OAB, Pois não. eu gostaria de aderir à oportuna proposição do meu duplamente colega, Paulo Chaves Corrêa Filho, e faço em nome, acredito que em nome também de todos os colegas presentes, passa a constar em nome da OAB. Bem, faremos, doutor. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Senhora presidente, aderindo aí aos votos de felicitações pelos aniversários, eu gostaria também de registrar o aniversário do desembargador aposentado, Dr. Márcio Túlio Viana, que aniversariou
ontem. É ontem, dia 3, isso mesmo. Pois não. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, registrando os cumprimentos pelo aniversário do desembargador Márcio Túlio, cumprimentá-lo também pelo comentário que ele realizou na revista do TRT, a um artigo do doutor juiz aposentado Eros de Campos Jardim. E se os senhores tiverem oportunidade de ler esse artigo, é um artigo muito bonito, em que dos idos de 1986, então há mais de 30 anos, esse artigo foi escrito pelo Dr. Eros, e ele trata da dinâmica cósmica e da dinâmica social, as semelhanças existentes, né? E o Dr. Márcio Túlio Viana fez um comentário a esse artigo em homenagem, na verdade foi uma homenagem ao Dr. Eros, né? Um artigo desse que tem um valor histórico, né? Escrito há mais de 30 anos. E o Dr. Márcio Túlio fez um lindo comentário de muita sensibilidade a respeito do tema e do modo como o Dr. Eros tratou essa questão. Então é um artigo muito bonito. Que interessante. Ameniza um pouco essa questão do direito, né? Assim, a gente está muito acostumada a ler só essa letra mais fria do direito, então esse artigo, assim, com essa sensibilidade e esse comentário é algo que realmente traz uma reflexão maior para nós. Bem, com a palavra, então, a senhora secretária. Retirar de pauta os processos de PJE na sala das 13h02, o número 20, o ROSUM 10.533/16/2019, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, para cumprimento de diligência, e o número 54, também de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, o ROT 11.970/11/2016, para sobrestar na sala das 13h04, o número 33, o ROSUM 10.534/79/2019, de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, em razão de acordo juntado aos autos. Na sala das 13h06, o número 25, o ROT 10.615/34/2018, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, para sobrestar tema 1046 e adiar o julgamento do processo número 19 da sala das 13h06, o ROT 10.469/16/2018, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, em razão de pedido de vista da excelentíssima desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Bem, coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. Sem divergência, proclamo o resultado unânime dos julgamentos EDs nos termos dos votos dos relatores. Passaremos agora aos processos com sustentação oral, observada a ordem de preferência. Aqueles processos adiados, doutora. A advogada está presente, ela já realizou sustentação oral. Então, primeiramente, os adiados da sessão anterior. Processo adiado de relatoria, a desembargadora Denise Alves Horta, o AP 10.822/83/2014, na sala das 13h02, em que vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. A sustentação oral já foi realizada pela doutora Tatiane Nascimento de Souza, que falou pela agravante. A doutora Tatiana está presente. Bem, eu pedi vista deste processo, aliás, eu adiei o julgamento, eu cheguei a ler a conclusão, né, na sessão passada. E eu adiei o julgamento porque, de fato, lendo o voto, eu senti uma dúvida, um aspecto que não havia sido integralmente examinado, então isso me levou a alterar a conclusão da proposta de voto anterior. Então, eu conheço do agravo de petição interposto pelo exequente, no mérito dou-lhe parcial provimento para determinar o regular prosseguimento da execução, a fim de que a reclamada providencie a integração da autora ao plano de saúde
empresarial durante toda a vigência do contrato de trabalho e não apenas durante o lapso da suspensão do pacto laboral, observados os demais critérios fixados no comando exequente, sob pena de multa diária de R$100. Custas no importe de R$ 44,26, nos termos do artigo 789-A, 5 da CLT, pela executada. Então, essa é a minha proposta de voto. Doutor Paulo. Doutora Paula. Então, assim se decide nos termos do voto da relatora. Então, doutora. Cumprimento a doutora por ter chamado a atenção, né, na sua sustentação. E é importante a sustentação por causa disso, né? Das vezes a sustentação oral ela chama atenção para determinado ponto e aquilo é de fundamental importância para, às vezes, a revisão da proposta de voto, como foi o caso aqui. Processo com julgamento adiado no dia 28/8, de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, o AP 11-152-77/2017, em que votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Com a palavra, desembargador Paulo. Pois não. Permite a conclusão. Conheço o agravo interposto no mérito ou provimento para alterar o valor da causa para R$230 mil, bem assim, para determinar o cancelamento da restrição incluída na matrícula número 118.352, registrado no primeiro ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, custas pelos executados, no importe de R$ 44,26, nos termos da lei. A divergência? Não, de acordo. Unânime nos termos do voto do relator. Distância. Agora passaremos ao julgamento dos processos com sustentação oral à distância. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o número 30, da sala das 13 horas, o ROT 12.010.43/2017, em que votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos segundos recorrentes, segundo, terceiro e quarto reclamados do Foro de Uberlândia. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Com a palavra, a desembargadora Maria Lúcia. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamante e pelas reclamadas e no mérito do parcial provimento ao recurso da reclamante para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. E dou provimento aos recursos das reclamadas para declarar lícita a terceirização dos serviços, afastando o reconhecimento do vínculo diretamente com os bancos tomadores de serviço, absolvendo-os das condenações de fazer e pagar impostos em primeiro grau da correntes, ficando restabelecida a sentença por 930 e 936. Invertidos os ônus de sucumbência, custas processuais R$ 1.000 pela reclamante isenta. As reclamadas poderão pleitear pela via própria a devolução dos valores recolhidos a título de custas processuais, folhas 1115 e 1202, após o trânsito em julgado desta decisão. Aguarda o primeiro voto divergente, doutora? Sim, vou aguardar, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento, Pois por favor. não. A divergência? Não, senhora. Unânime nos termos do voto da relatora. Faça-se o registro do nome da advogada. Obrigada, doutora. Obrigada. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, também com sustentação oral do Foro de Uberlândia. O número 4 da sala das 13 e 2, o ROT 18, número 4, o ROT 1839-68-2013. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelo segundo recorrente reclamado do Foro de Uberlândia. Pois não. Conheço dos recursos, à exceção das razões alusivas à ilicitude da terceirização levada a efeito em razão da decisão do TST acerca da matéria
e do disposto no item 2 da súmula 192 do TST. Conheço o documento colacionado aos autos pela primeira reclamada, por se tratar de mero repositório jurisprudencial de livre acesso, sem efeito vinculante. No mérito, rejeita preliminar de sobrestamento do feito eriçada pela primeira reclamada, Algar Tecnologia e Consultoria S.A. E quanto ao mais, nego provimento ao seu apelo. Dou parcial provimento ao recurso do segundo reclamado, Banco Bradesco, terceiro reclamado, Banco Bradesco, Cartões, e quarto reclamado, Tempo Serviços, para estabelecer que deverá ser aplicado para o cálculo das horas extras o disposto no OJ 394-10DI1 do TST. Fica mantido o valor da condenação, por ainda compatível. Tem a palavra, doutora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em nome da presidente da sessão, cumprimento os demais. O presente caso trata de terceirização, um assunto recorrente que já foi pacificado pelo STF e que o STF apenas reservou os processos que já tivessem coisa julgada na data do julgamento. Portanto, o presente caso não existe essa coisa julgada. Aqui não se pode considerar a discussão como ultrapassada, já que a 11ª turma deste TRT da terceira região reapreciou a matéria quanto à licitude da terceirização, mesmo já havendo acórdão anterior, por entender que a coisa julgada deveria ser relativizada frente à decisão magnânima do STF. Aqui não seria aplicável o artigo 836 da CLT, bem como a alegação de impedimento de reapreciação, já que, neste caso, não houve uma coisa julgada, pois foi devolvido à primeira instância para análise de todas as questões. A mesma decisão foi tomada também pela 10ª turma, conforme inúmeros julgamentos. A 2ª turma também se baseou no overruling para poder reanalisar a matéria e declarar a ilicitude da terceirização, a licitude, A 8ª turma também reapreciou a matéria na obrigatoriedade do juízo de retratação, aplicando o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99, sob pena de descumprimento de preceito fundamental, nos termos dos artigos 1032 e 1041, parágrafo 1º, ambos do CPC. Então, aqui resta claro o respeito à hierarquia das decisões e o dever do tribunal de respeitar a decisão dos tribunais superiores, razão pela qual é imperiosa a reanálise quanto ao tema, o que desde já requer. E caso assim não entenda, que aplique a decisão da STF, no que deixa claro que a responsabilidade das tomadoras é apenas subsidiária e não solidária. Então, inclusive, tal é a possibilidade de reanálise que estas reclamadas estão recorrendo de revista em todos os casos semelhantes, e o TST, quando não julga de plano e aplica a decisão do STF, devolve o processo ao tribunal para que readeque a decisão ao entendimento já pacificado do STF. Então, pertinente aqui essa reanálise para julgar totalmente improcedente a lide, não se podendo considerar isonomia, nem mesmo subordinação dita estrutural, já que as atividades eram meramente de telemarketing, na cobrança de devedores ou informação de clientes, sem qualquer similaridade com as funções bancárias, já que os bancários tratam com contratos de financiamento, leasing, alienação fiduciária, CDC, abertura de contas, fidelização de clientes, empréstimo pessoal, consórcio, dentre um universo de outras funções, enquanto que os atendentes se limitam a solucionar dúvidas, prestar informações ou cobrar devedores. Então, essas atividades, inclusive, são utilizadas por inúmeras empresas nacionais, até mesmo no serviço de atendimento ao consumidor, sem qualquer ligação, então, com a gama de responsabilidades que os bancários possuem.
os pontos incontroversos fixados em audiência de instrução comprovam que a reclamante era subordinada ao funcionário da UGAR, não havendo sequer contato com qualquer gerente do banco e também que não realizava qualquer operação financeira ou bancária. Sendo assim, pedimos para que seja julgado totalmente improcedente a lide, ou alternativamente que seja reconhecida apenas a responsabilidade subsidiária dessas tomadoras. Nada mais, obrigada. Pois não, doutora. Eu explico aqui na proposta de voto a razão pela qual eu estou propondo a manutenção do decidido nesse aspecto e não realizando o juízo de retratação, porque este é um caso peculiar. A última decisão proferida no processo é do TST e nós não temos aqui na turma autonomia nem competência para fazermos juízo de retratação de uma decisão do TST nesse sentido da ilicitude da terceirização. Então, em função disso, o processo veio para nós rejulgarmos, mas não com relação a essa questão. Então, tendo em vista essa impossibilidade, é que nós estamos mantendo, não estamos fazendo a retratação neste aspecto, não poderíamos, e no mais mantenho a proposta de voto. Doutor Paulo. De pleno acordo. Doutora Paula. De pleno acordo, só faço ressalva de fundamentos. Unânime nos termos do voto da relatora, com ressalva de fundamentos da desembargadora. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Juiz de Fora. Agora é 25. Tá lá. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 25, da sala das 13h02, com sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, o ROT 10.919/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Guilherme Nogueira Santos pela recorrente reclamada do foro de Juiz de Fora. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Excelência. Pois não, vou direto à conclusão. Conheço do recurso interposto pela reclamada no mérito, rejeito a preliminar de litispendência e dou parcial provimento ao apelo para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000 e a indenização por danos materiais para R$ 3.000. Reduz o valor da condenação para R$ 30.000 e o das custas processuais para R$ 600 pela ré, sendo-lhe facultado solicitar a devolução do valor pago a maior perante o órgão competente. Vai sustentar, doutor? Tem a palavra. Excelência, a princípio a minha intenção era sustentar pela redução do valor da indenização. Bom, nós já reduzimos. Nós já reduzimos. Então, Vossa Excelência, atende a Vossa Excelência. Se não houver divergência. Pois não. Doutor Paulo. De pleno acordo. Doutora Paula. Unânime, então, doutor, nos termos do voto da relatora. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Nossa doutora Paula Passos. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli com sustentação oral à distância do foro de Passos, número 10 da sala das 13h06, o ROT 10.224/11/2019. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Silvio Alves dos Santos pelo primeiro recorrente reclamante do foro de Passos. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Com a palavra, a doutora Paula. Boa tarde, doutor Silvio. Conheço o recurso interposto pelo autor e pelas réis, exceto quanto ao tópico horas inetine e desistência do autor, bem como do contido na página 19 do recurso do autor, por se referir a outro processo. No mérito, dou
provimento parcial ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento da multa do 477, parágrafo 8º da CLT, majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000, determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, do provimento parcial ao recurso da ré para determinar a observância da TR para os créditos do período imprescrito até 24/3/2015. As verbas ora deferidas possuem natureza indenizatória e não incidir nos custos previdenciários e fiscais, portanto. Custas majoradas para R$1.520, calculadas sobre o valor da condenação arbitrada em R$76.000. É a conclusão, senhora presidente? Pois não. Insiste, doutor, em sustentar? Sim, excelência. Então tem a palavra. Primeiramente, eu cumprimento a senhora e, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da turma. Fica até difícil a gente lançar contrariedade ao bem lançado voto da relatora, mas nós persistimos aqui, excelência, e o nosso foco será específico na sustentação quanto aos intervalos intra-jornada, pois na origem foi considerado que os cartões de ponto eram manipulados ou feitos por apontador, e nós, seguindo essa corrente, nós entendemos que se os horários de início e término eram feitos por apontador, sem a credibilidade necessária e sem obediência à participação do reclamante, nós não podemos dar autenticidade às marcações enquanto aos intervalos intra-jornada. E aqui nós observamos que até junho de 2016, de acordo com os próprios espelhos de ponto, nem anotação existia. Então, partindo da premissa que os espelhos de ponto eles são feitos por apontadores, sem a participação do reclamante, e considerando ainda uma questão de regra de experiência que sempre batemos, é o fato, como nós vamos acreditar que em plena safra de açúcar, uma usina vai parar para que o seu motorista fique 2 horas descansando? As regras de experiência contrariam isso. E o próprio depoimento do preposto, ele deixa margem para essa contrariedade quando ele diz que do início ao fim da jornada o reclamante ficava nas dependências das reclamadas, ou seja, ele jamais gozava 1 hora e muito menos 2. É neste particular que nós rebatemos e pedimos vênia à nobre relatora que votou tão bem, para que repare, esta que é uma grande injustiça contra um trabalhador, e senão que a turma proveja o recurso ordinário do reclamante como ora aludido. Sem mais delongas, encerramos a nossa participação e com os mais justos cumprimentos a Vossas Excelências. Pois não, doutor. Doutora Paula tem a palavra. Cumprimento o doutor Silvio pela sustentação oral. Em relação aos intervalos, senhora presidente, o que eu gostaria de destacar é que, quanto ao intervalo intra-jornada, eu entendo que o fato da tentação ter sido feita de maneira prévia, ou mesmo pelo apontador, não enseja sua invalidade, nos termos do que traz até a autorização da CLT, no artigo 74, parágrafo 2º. E o ônus de comprovar que esse intervalo mínimo legal não era regularmente usufruído era do recorrente, no caso do autor. E, nesse caso, eu entendo que ele não se descumpriu desse ônus. A prova, as 2 testemunhas ouvidas a convite da ré declararam a regularidade do cartão de ponto, a regularidade do intervalo. E a única testemunha do autor informou que não era cumprido. Então, diante dessa ponderação aí da prova testemunhal, eu mantenho a respeitável sentença, senhora presidente. Pois não, doutora Maria Lúcia. Estou acompanhando a eminente relatora.
Excelência, estou apenas divergindo quanto à suspensão imediata dos honorários periciais e sucumbência. Pois não, eu acompanho integralmente a relatora, então eu proclamo que prevalece o voto da relatora, vencida a desembargadora Maria Lúcia parcialmente no ponto por ela destacado. Assim se decide, doutor, muito obrigada. Obrigada, senhora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado. Tá bom. Sala dos 3 e 2. Sala minha? Sim. Na outra. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta com preferência em razão de idade. O número 27 da Sala das 13 e 2, o ROT 10.949/16/2017, que votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito Dr. Hegel de Brito Bozon, pela segunda recorrente reclamada, presente. 27. Boa tarde, doutor Hegel. A preferência, na verdade, presidente, um pouco mais velho do que eu. Se somar a nossa idade, dá Matusalém. Bom, mas aí como nós não temos aqui a lista das idades de cada um... Tá certo. Bem, conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo da ré. Quanto ao recurso da autora, dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação as diferenças de comissões entre o valor pago a esse título e o valor daquelas devidas sobre o preço das vendas concluídas a prazo, conforme se apurar, mediante a apresentação pela reclamada das planilhas de todas as vendas efetuadas durante o período imprescrito, sob pena de arbitramento e reflexos aí decorrentes no repouso semanal remunerado, e com esses, nas férias, terço constitucional sobre férias, 13º salário, de tudo em FGTS, multa de 40%, sendo também devida a integração da verba na base de cálculo das horas extras, inclusive intervalares, domingos e feriados. Bem assim que seja observado estes mesmos parâmetros de reflexos para as comissões e prêmios já deferidos em primeiro grau. Declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, à exceção do reflexo em férias com um terço indenizados e FGTS com 40%. Mantenho o valor da condenação por compatível. Tem a palavra, doutor Bozon. Obrigado. Eminente presidente, senhores desembargadores, ilustrada procuradora, senhores funcionários. Ô, presidente, a primeira questão que nós colocamos ao crivo de Vossa Excelência diz respeito à doença ocupacional. Houve uma indenização no pagamento de 15 mil reais com base no fato de que a doença seria com causa, um problema de ordem psicológica. Só que o perito, ao responder às questões relacionadas diretamente com essa doença, diz textualmente que o problema era multifatorial, ou seja, não era efetivamente uma concausa, não era derivado do eventual concausa, porque era multifatorial, então podia ser de várias coisas, né, que não tinha, às vezes, relação nenhuma com a atividade exercida por ela na empresa. Em razão disso, nós entendemos que não há que se falar em indenização, mas ainda que se houvesse, que se admite para argumentar, eu acho que o valor é um pouco exagerado, 15 mil reais, porque ela saiu, está em tratamento e até hoje ela está com o mesmo problema. Quer dizer, o que prova que não era a atividade laboral que dava para ela, que presenteou ela maleficamente, segundo a alegação dela, com essa doença, que é multifatorial. No que diz respeito à entregação dos prêmios sobre o repouso semanal remunerado, prêmio, uma própria palavra indica, ele tem natureza eventual e ele fica dependendo, né, de metas para ser atingido. Naquilo que era atingida a meta, o prêmio que não tinha meta era pago corretamente. Naquilo que era meta, que eram os prêmios relacionados com cobrança de cota, denominava de PPR, prêmio, entendeu? Eram eventuais, e como eventuais, eles eram pagos, mas era evidente que não era integrado, porque se tratava de prêmio eventual.
Então, se pede também que, sendo eventual o prêmio, não haja integração no correspondente salário da autora. E a jornada de trabalho dela, ela tinha registro de ponto. Ora, o registro de ponto é exigência de ordem legal. A lei exige que acima de X empregado tenha um registro de ponto. Então, acho que o registro de ponto tem que ser considerado acima de tudo. Não é uma prova testemunhal de uma testemunha que chega e diz, não, o ponto era irregular. Mas não diz nenhum motivo por que era irregular, né? E nem aponta um mês ou um dia qualquer que houve a marcação do ponto irregular. Então, acho que deve prevalecer, a prova deve ser do registro de ponto, porque esse está lá escrito. Ela registrou, bateu e registrou. E no que diz respeito, finalmente, aos domingos, quando ela não recebia os domingos trabalhados, não se nega que ela tenha trabalhado domingo, mas quando ela não recebia os domingos trabalhados, era pago o domingo em dobro. Ou ela recebia como domingo trabalhado, ou recebia, compensava, melhor dizendo, o domingo trabalhado, ou o domingo era pago para ela em dobro. É o que me parece que consta dos autos. Então, peço a Vossa Excelência o reexame dessas questões que aqui foram colocadas, uma forma de, no nosso modesto entendimento, de se fazer justiça. Muito obrigado. Pois não, doutor Bozon. Com relação a essa questão da doença ocupacional, eu ressalto que há, de fato, né, um relatório psiquiátrico apontando relação da patologia com o trabalho. O perito apontou isso. E a patologia é de cunho multifatorial, sendo o trabalho um dos possíveis fatores desencadeadores. Permaneceu afastada por 60 dias, com melhora parcial do quadro nesse período. No momento bem, ainda em tratamento, com bom controle. E, ao final, concluiu pela existência de patologia com nexo concausal com a atividade laboral. Não há incapacidade no momento, não há elementos que indiquem incapacidade à época da demissão. E acrescentou que os atestados médicos apresentados à colação consignam diagnóstico de estresse agudo com distúrbios emocionais e depressão ou episódios depressivos. E, em resposta aos esclarecimentos solicitados pela empresa, notadamente com relação à ausência de apontamento de fato objetivo capaz de ter desencadeado o adoecimento ou agravamento da doença psíquica da autora, assegurou o perito que os documentos médicos apresentados apresentavam o vínculo entre o trabalho e a patologia. Além disso, patologias crônicas e multifatoriais, como o caso em tela, nem sempre apresentam um evento marcante para o desencadeamento. Informou também que a patologia apresentou melhora significativa com o afastamento do trabalho, que reforça ainda mais o fator trabalho como desencadeante. Por ser patologia crônica e multifatorial, não é esperada a cura total com afastamento de um dos fatores e com tratamento inicial. Então, diante dessa prova, né, eu estou entendendo que o trabalho na empresa contribuiu, sim, para, se não para o desencadeamento, mas para o agravamento da doença da reclamante. Por isso, nós entendemos que o valor fixado está consentâneo para a reparação dos danos decorrentes. O valor de R$15 mil, não vejo razão para reduzir. E quanto às demais questões de pagamento de horas extras e repousos, o voto é longo e eu estou examinando toda a prova dos autos e mantendo a conclusão anteriormente lida. Doutor Paulo. De pleno acordo, não sem antes louvar o brilhantismo da sustentação do doutor Bozon. Doutora Paula. Também, que pese a brilhante sustentação do doutor Bozon, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Unânime, então, nós temos o voto da relatora. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigada. Boa tarde. Tem ressalva, doutora Paula, de fundamentos? Não.
384 da CLT. Então, com ressalva. 384. Ah, porque eu também tentei ver para os homens. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, também com preferência número 24 da sala das 13.2, o ROT 10.799.04/2018. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Michelangelo Liotti Rafaeli, pelos primeiros recorrentes reclamados, presente. 24. Claro. Ainda não achou dança. Quem que é mais Deve ser o doutor Velho, eu acho. Mas o doutor Velho era show da dança. Ele é a mulher dele, bailarinos. Edmãos, Gilberto, dança. Boa tarde, doutor Michelangelo. Boa tarde a Vou todos. direto à conclusão. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito ao recurso do autor, dou-lhe parcial provimento para a. Determinar a retificação da anotação da CTPS para constar a admissão do autor relativa ao segundo contrato de trabalho na data de 14/10/2014. B. Acrescer a condenação ao pagamento da FGTS relativa ao período de 14/10/2014 a 1/7/2016, das férias em dobro referentes aos períodos aquisitivos 2014, 2015 e 2015, 2016, acrescidas do terço constitucional, das férias proporcionais mais 1/3 à razão de 9/12, em substituição aos 2/12 determinados na sentença e tendo em conta a saída em 10/8/2018, do adicional de insalubridade relativo ao período de 14/10/2014 a 1/7/2016 e das horas extras referentes ao período de 14/10/2014 a 1/7/2016, com os reflexos indicados na sentença. Ao apelo empresário, dou-lhe parcial provimento para a. Reconhecer a ocorrência de dispensa por iniciativa do empregado aos 10/8/2018. B. Determinar que o FGTS seja depositado na conta vinculada do empregado. C. Excluir da condenação o pagamento de aviso prévio proporcional indenizado e dos reflexos do adicional de insalubridade das horas extras no aviso prévio indenizado e na multa de 40% da FGTS. D. Excluir da condenação a obrigação de entregar guias rescisórias para o levantamento da FGTS mais 40% e para o recebimento do seguro-desemprego. E. Determinar que os réus providenciem a retificação da CTPS para fazer constar como data de saída 10/8/2018. F. Excluir da condenação a fração de 1/12 do 13º salário proporcional. Mantém o valor da condenação por compatível. Vai sustentar, doutor? Tem a palavra. Doutora turma, doutora relatora, que eu rendo as minhas homenagens, senhor revisor e todos os demais componentes dessa egrégia mesa. Quanto à anotação da carteira, que foi boa retificação, ou melhor, antecipando, eu queria confirmar, ratificar os termos da defesa, né, e do memorial, breve memorial que eu entreguei, tenho certeza que foi lido com muita atenção pelos doutores julgadores. Realmente a anotação da carteira, ela está correta, uma vez que se baseia na própria CLT e só pode, como é uma presunção juris tanto, pode ser modificada por prova efetiva, forte, e isso, com todo respeito, não emergiu da prova testemunhal, que foi, por sinal, bem fraca. Quanto às horas extras sobre jornada no período acrescido nas anotações ou durante esse período, também não houve uma prova segura, uma vez que a função do reclamante, numa fazenda de pequena, ele praticamente fazia o próprio horário, não tinha, trabalhava no campo recolhendo gado, e que saiu porque
desapareceu, houve um sumiço de 7 cabeças de gado e que não foi atribuído a ele uma culpa, por isso pediu indenização, que foi negada e confirmada nessa. E não houve, provavelmente, o abigeato, furto de gado, como ele pretendeu, e essa parte, desculpe o lápis de memória, mas foi mantido, não foi mantida uma condenação por dano moral, porque não houve realmente uma acusação de furto partindo dele empregado. E a sentença de primeiro grau, como ressaltado no memorial entregue, pareceu assim bem fundamentada e excluída a parte que é objeto do nosso recurso, cabe ser mantida. Só quanto ao demais. Justiça, senhor. Pois não, essa questão da anotação da carteira, eu estou me balizando aqui também pelo depoimento do segundo reclamado, o senhor Adilson, que é um tanto contraditório com os termos contestatórios, porque ele disse que durante um contrato e outro, o reclamante ficou cerca de 7 a 8 meses residindo fora da propriedade do depoente. Então, e depois ele diz ainda que uma outra pessoa ficou trabalhando lá no lugar do reclamante nesse período e que esse senhor, José Rodrigues, parou de trabalhar depois que o reclamante foi admitido no segundo contrato. Então, diante disso, eu estou entendendo que, de fato, o reclamante, ele foi dispensado do primeiro vínculo de emprego em 14/2/2014, vindo a ser recontratado 8 meses depois. Exatamente, ele ficou fora esse período de 7 a 8 meses que o próprio reclamado senhor Adilson revelou no seu depoimento. Então, em vista disso, eu estou determinando a retificação da CTPS, dizendo que o segundo contrato, na verdade, passou a vigorar em 14/10/2014, e não em 1/7/2016, como fixado na sentença. Então, e quanto às demais questões, o voto é longo, haja vista a conclusão que foi lida aqui, e eu estou mantendo integralmente, doutor Paulo. De pleno acordo, não sem antes louvar o brilhantismo da sustentação e o alentado memorial que me foi apresentado. Doutora Paula. Eu também cumprimento o doutor Michelangelo, é um prazer tê-lo aqui e peço licença para acompanhar o voto da eminente relatora. Desejo um bom Unânime, trabalho. então, muito obrigada, doutor Michelangelo. Abraço. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Número 23, da Sala das 13 horas, o ROT 11.164/15/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos, doutor Marco Antônio Oliveira Freitas, pelo primeiro recorrente reclamante, e a doutora Bruna Luiza de Oliveira, pela segunda recorrente primeira reclamada, presentes. 23. Com a palavra, doutora Maria Lúcia. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Estou conhecendo os recursos ordinários, inverto a ordem de julgamento e examino prioritariamente o recurso ordinário da reclamada. Dou provimento parcial ao recurso ordinário da primeira reclamada para afastar o vínculo empregatício reconhecido na sentença com o Instituto Materno Infantil de Minas Gerais, S.A., no período de 1º de março de 2011 a 13 de julho de 2014, e absolvê-lo da condenação ao pagamento de diferença de aviso prévio de 9 dias, férias em dobro, referência aos períodos aquisitivos de 2011 a 2012, 2012 a 2013 e 2013 a 2014, observado o terço constitucional. Quack 12 horas de férias proporcionais em dobro,
referência ao período de 1º de março de 2014 a 13 de julho de 2014, observado o texto constitucional. 13º salários de 2011, 10/12, 2012, 2013 e proporcional de 2014, 6/12. FGTS, acrescido da multa de 40% sobre o FGTS. Diferenças salariais calculadas sobre o salário de R$ 1.898,40, aplicáveis aos reajustes salariais, previstos nas convenções coletivas firmadas pelos sindicatos, e reflexos em férias, 13º salários, aviso prévio, FGTS, multa de 40%, adicional noturno e reflexos em repouso semanal remunerado, férias, observado o texto constitucional, 13º salário, aviso prévio, FGTS, multa de 40%, vale transporte, a determinação de retificação das anotações da CTPS, multa comunitória, para limitar a condenação no que concerne ao pagamento adicional que for mais benéfico, adicional de insalubridade em razão de 40% sobre 2 salários mínimos ou adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base do reclamante e reflexos, horas extras e reflexos, dobra nos dias de feriados e reflexos, e 1 hora extra pela supressão do intervalo entre a jornada e reflexos ao período em que a CTPS esteve assinada pela primeira reclamada, 14 de julho de 2014 a 7 de outubro de 2016. E dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para determinar a observância da TR até 24 de março de 2015 e, a partir do dia 25 de março de 2015, o IPCAE. Reduz o valor arbitrário da condenação nesta instância recursal para R$ 50 mil, com custos processuais no importe de R$ 1.000. Esse é o voto. Doutor Marco Antônio, tem a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, demais componentes dessa egrégia turma. Aqui se trata-se de uma suposta terceirização, onde a juíza de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, entendeu em reconhecer o vínculo empregatício do período de 2012 a 2014, uma vez que esse trabalhador, depois de 2014, teve a carteira assinada, registrada na mesma função, onde restou provado pelas provas testemunhais que o trabalho continuou o mesmo, com a subordinação, com a pessoalidade e a onerosidade. Sabemos, com o advento da reforma trabalhista, a Lei 13.467, que a terceirização, temos noticiado que ela é forma ampla e restrita. No presente caso, nós estamos diante de uma fraude, conforme informado na sentença pelo artigo 9º da CLT. Aqui restou provado que o trabalhador ele teve que se constituir de uma empresa juntamente com outros colegas sócios, todos eram técnicos em radiologia. Todos eles trabalhavam de forma subordinada, de forma pessoal e recebendo pela prestação de serviço. O próprio preposto da primeira reclamada, ele afirmou em seu depoimento: não houve alteração na forma de prestação de serviço antes e depois da carteira assinada. Ora, o que é que podemos concluir aqui? O reclamante ele foi contratado inicialmente como terceiro e lá, porém, ele teve que ser sócio para trabalhar naquela empresa. E lá estavam os requisitos, uma vez que o próprio preposto confessa que os serviços, antes e depois da carteira assinada, eram o mesmo. Ora, se depois da carteira assinada, nós sabemos que com a carteira assinada nós temos a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, todos os requisitos, então resta provado e confessado pelo preposto que anterior à
carteira de trabalho também estavam presentes os requisitos. Mas não só isso, porque o preposto da terceira reclamada, que era o suposto sócio do reclamante, ele também confirmou no seu depoimento que os serviços de radiologia no hospital ocorria apenas por meio de empresa que tinha esse fim específico, que não houve alteração na forma de prestação de serviço do depoente depois que teve sua CTPS assinada. O outro sócio dele também teve a CTPS assinada. E aqui nós chamamos a atenção para a única testemunha que foi ouvida no processo. A única testemunha ouvida no processo, ela afirmou que o senhor Rafael e a senhora Jacilda, ambos empregados da primeira reclamada, que o reclamante, enquanto sócio da segunda e terceira reclamadas, recebia ordens diretas do senhor Rafael e da senhora Jacilda, quanto a qualquer questão do contrato de trabalho, horários de plantões, que a segunda reclamada recebia salário, sendo que o pagamento mensal vem à pessoalidade, que não poderia fazer-se substituir, e que o reclamante também não poderia fazer-se substituir, o que sabe porque eram ordens dos superiores, senhor Rafael e senhora Jacildas, que eram funcionários da primeira reclamada, funcionários do hospital. Nós sabemos aqui, é um hospital grande hoje, se nós formos até o Hospital Vila da Serra, nós sabemos hoje quem está presente lá é a Axial, é uma empresa terceirizada. Aí sim, esse contrato está de forma correta, aí sim a terceirização, ela surte efeito. Hoje a empresa interposta, o hospital, contratou uma empresa axial, onde assina a carteira dos trabalhadores, para eles sim receberem ordens da axial e trabalharem dentro do Vila da Serra. E aqui, isso a gente vem falando em palestras da Associação dos Advogados Trabalhistas, que o único país que tem a terceirização como uma forma de precarizar o trabalho, de a terceirização ser mais barata que uma assinatura de carteira, é no Brasil. Infelizmente, nos outros países nós sabemos que a terceirização ela tem o objetivo de qualificar aquela mão de obra para a empresa interposta ela não ter que ter preocupação sobre ela. Então, diante desses fatos, com a devida máxima vênia do voto da eminente relatora, a gente pede a reforma para que seja abarcado no período onde foi retirado o vínculo empregatício desse trabalhador, uma vez que restou provado a fraude da terceirização. Ali não houve terceirização, e sim a fraude do contrato de trabalho, conforme aqui exposto, e principalmente pelo depoimento dos prepostos, a confissão dos prepostos e a única testemunha ouvido a rogo do reclamante, sendo que as reclamadas sequer ouviram testemunha nesse processo. Então, dessa forma, a gente pede pela manutenção da sentença de primeiro grau na sua íntegra. Obrigado, presidente. Obrigada. Vai sustentar, insisto. Tem a palavra. Primeiramente, cumprimentar a todos dessa tribuna, na figura da eminente presidente. Aos demais aqui presentes, boa tarde. Eu vou insistir na sustentação oral, apesar de ter sido favorável no tópico que é mais importante, né, e que seria o ponto-chave da minha sustentação, em razão da sustentação oral aqui do meu ex-adverso. Apesar do que foi sustentado aqui na tribuna, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto específico. O meu ilustre ex-adverso, ele fala da oitiva de uma testemunha, mas vejamos o depoimento dela. Ela fala que nunca trabalhou no mesmo horário que o reclamante, que ela não participava das reuniões societárias
Então, como é possível ela ter ciência da realidade experimentada pelo reclamante? Logo, portanto, apesar de ser a única testemunha ouvida nos autos, todo esse depoimento dela cai por terra, porque ela não conhece a realidade fática da situação. E assim, quando a gente aborda esse aspecto, a gente também tem que tratar das confissões que o próprio reclamante faz no seu depoimento. Ele mesmo afirma que ele era sócio da interação radiológica e que ele tinha autonomia. Eu peço o Vênia aqui para poder ler um trecho do depoimento dele que deixa claro, nítido, essa autonomia e que ele não estava subordinado a ninguém. Ele fala que na época houve uma treta entre os sócios da segunda reclamada, havendo uma votação entre os sócios no qual estava presente o depoente. E por não concordarem com os demais, decidiram sair o depoente e o senhor Halles. Não concordaram especificamente com a retirada de uma das sócias e, por isso, decidiram não mais fazer parte da empresa. E que não houve qualquer penalidade ao depoente por sair da segunda reclamada. E ele continua um pouco mais à frente. Que não era frequente a realização de reuniões de sócios, mas que nessas reuniões eles tinham poder de voto, podendo expressar a sua opinião. Se isso não é autonomia, eu desconheço qual é o sentido dessa palavra. Ele não estava subordinado, ele tinha poder decisório dentro da sociedade, sem interferência da primeira reclamada. E ele ainda fala o seguinte, que a segunda reclamada não possuía equipamento próprio e que esses equipamentos sequer eram da primeira reclamada, era do Hospital Santo Ivo. Onde está a subordinação nesse caso? O elemento subordinação, que é o elemento chave para se caracterizar o vínculo de emprego, não está presente. Além do mais, conforme o próprio reclamante falou, né, no seu depoimento, que ele e o senhor Halles saíram da sociedade, decidiram de livre e espontânea vontade, como um ato de autonomia, eles resolveram sair da sociedade, montaram uma outra sociedade que posteriormente passou a prestar serviços para a primeira reclamada. O senhor Halles, em seu depoimento, como preposto, ele afirma que o senhor Rafael e a senhora Jacilda não davam ordens ao depoente e ao reclamante. Logo, onde está o elemento subordinação? Não existe elemento subordinação aqui. Então, tendo em vista todos os elementos presentes nos autos, todas as provas constituídas, bem como a decisão do STF, eu peço que os demais desembargadores acompanhem o voto da eminente relatora. Muito obrigada. Pois não, doutora. Tem a palavra a doutora Maria Lúcia. Além do testemunho do próprio reclamante, lá do OCLO impressiona o fato de ter o reclamante, a partir de sua contratação pela primeira reclamada, continuar a prestar o serviço técnico de radiologia, já que esta é a sua formação profissional. E por óbvio que esses serviços foram prestados tanto quanto sócio da segunda e terceira reclamados, contratados pela empresa Clinimagem, quanto como empregado do primeiro reclamado, a partir do momento que este passou a executar o serviço de imagem no Hospital Vila da Serra. No que diz respeito ao depoimento da única testemunha ouvida, trazida pelo reclamante, esse não deve ser tomado como meio de prova, pois traz várias informações que contradizem com as declarações do próprio reclamante, que confirmam a vinculação com suas próprias empresas na condição de sócio. Tem-se assim que não há vínculo empregatício com nenhum dos reclamados, ausentes os elementos caracterizadores, em especial a subordinação. Não há ainda que se falar que tenha havido terceirização ou quarteirização dos serviços entre os reclamados e a contratação de trabalhadores por empresa interposta. Entretanto, em abscração ao efeito da devolutibilidade recursal, mesmo que se considerasse a possibilidade de terceirização dos serviços de radiologia, raio-x e correlatos à empresa Clinimagem, que por sua vez contratou a segunda e terceira reclamadas, melhor sorte não assistiria o reclamante, considerando o entendimento fixado pela STF na DPF 324 e no recurso extraordinário RE 958252, quando se reputou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, meio ou fim,
Não há falar em relação de emprego com nenhuma das tomadoras e tampouco em isonomia. Aí eu transcrevo a DPF 324, RE 958-252 e cito a seguinte decisão do TST a respeito da terceirização de atividade fim. E assim, nos termos das decisões requisitadas, é lícita a contratação de trabalhador por empresa interposta, tanto na atividade meio quanto na atividade fim do tomador de serviço. E, por fim, ressalto que não há falar em aplicação do princípio da isonomia. E o J. 383 STI 1 do Colente ST, eis que não foi comprovado no processo que existem outros empregados das tomadoras realizando serviço equivalente ao do autor. No aspecto, empenho salientar ainda que, na inicial, o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício está pautado no desempenho da atividade fim da tomador de serviços, o que perde relevância em face das teses jurídicas firmadas pelo Igreja STF, no RE 958-252 e na DPF 324. Então, portanto, também por esse fundamento são improcedentes as pretensões formuladas com fundamento na ilicitude da terceirização. É aí que eu concluo meu voto. Pois não, doutora. O depoimento do reclamante foi sine qua non para se chegar a essa decisão, né, sobre o afastamento do vínculo. Eu examinei esse processo com muito cuidado, revi, justamente porque estava se afastando um vínculo reconhecido em primeiro grau, e o depoimento do reclamante realmente não deixa margem de dúvida. Doutor Paulo. Cumprimento os advogados. Unânime, então, nós temos o voto da relatora. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, o número 16, da Sala das 13 horas, o AIAP 10.667-23-2016. Voto a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Márcio Murilo Pereira, pelo agravante ausente. Doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo o agravo de instrumento e no mérito dou-lhe provimento, para conhecer o agravo de petição dos executados, e no mérito negar-lhe provimento. Advirto os executados que a provocação de incidentes com nítido propósito protelatório configura desrespeito à efetiva prestação jurisdicional, resulta em prática de ato atentatório de dignidade e justiça, ensejando as penalidades previstas na legislação processual. Custos pelos executados, R$ 1,44,26, artigo 790, inciso 4, CLT. Sem divergência, unânime. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o número 19, da Sala das 13 horas, o ROSUM 10.853-30.2018. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, inscrita a doutora Fátima Angélica de Oliveira e Silva, pela recorrente reclamada presente. Boa tarde, doutores. Doutora Maria Lúcia tem a palavra. Boa tarde. Conheço do recurso, porquanto próprio tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, dou-lhe provimento parcial, para determinar que no período de 28 de junho de 2006 a 14 de 10 de 2007, consta do PPP o nível de ruído de 88 decibéis e 13, bem como para reduzir os honorários periciais para R$ 1.200. Nos demais aspectos, confirma a respeitável decisão recorrida, pois seus próprios jurídicos fundamentos nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, e mantém o valor arbitrário da condenação, portanto, por quanto permanece compatível. Insiste, doutor. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou só salientar aqui 2 pontos, que seriam os equívocos do perito na elaboração do laudo pericial. O laudo ele foi produzido em um ambiente em que o recorrente não mais prestava seus serviços, além de retratar ambiente distinto, anos após ter ocorrido a rescisão do contrato de trabalho do recorrido. E, por fim, o próprio perito, no laudo pericial, ele fez a constatação de que sempre fora fornecido proteção auditiva ao reclamante, sendo que este mesmo, durante as diligências periciais, ele afirma que sempre utilizava protetores auditivos em suas atividades, ou seja, não há que se falar em retificação do código GEFIF para 4, uma vez que restou comprovada pela empresa a efetiva entrega dos EPIs, bem como tal informação fora confirmada pelo reclamante na diligência pericial. Aí seria só sobre esses pontos mesmo que eu gostaria de destacar.
Doutora Maria Lúcia. Deixa eu ver aqui. Que ponto que o laudo fala alguma coisa a respeito? Que no caso, designar a perícia para verificação dos dados lançados no PPP fornecido pela RE, em atenção ao disposto no artigo 7º de separação do CLT, apurou-se que o reclamante esteve exposto ao agente ruído acima dos limites da tolerância, nos períodos entre 7 de janeiro de 2002 e 27 de julho de 2006, e entre 28 de junho de 2006 a 14 de outubro de 2007. Quanto ao fornecimento de EPIs, o expert esclareceu que, abro aspas, o Supremo Tribunal Federal, STF, em sede de recurso extraordinário com agravo, área 664.354 de 2015, com repercussão geral reconhecida, considerou que nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador da eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Fecho aspas. Com efeito, no julgamento proferido no área 664.555, SC, o STF firmou a tese de repercussão geral número 555, nos seguintes termos. Abro aspas. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, no sentido da eficácia do equipamento de proteção individual EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Fecho aspas. Assim como não foi demonstrado pela reclamada a exposição do autor a nível de ruído diverso nos referidos períodos, não há que se falar em afastamento da condenação em comento. E aí que eu entro na questão da pequena reforma que merece sentença, para que no período de 28 de junho de 2006 e 14 de outubro de 2007, conste do PPP o nível de ruído de 88,13 decibéis. Isso porque eu vejo o material no laudo pericial. E aí eu transcrevo os aspectos quando eu vejo o material. Eu estou acompanhando integralmente, doutor Paulo. Unânime, então, doutora. Obrigada. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 14, da Sala das 13 horas, o ROSUM 10.483.95/2019. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Renata Cristina de Oliveira, pelo recorrente reclamante presente. Boa tarde, doutora. Doutora Maria Lúcia. Boa tarde. Conheço o recurso ordinário do reclamante por presentes pressupostos legais de admissibilidade e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para fixar o início de jornada do reclamante em 2 dias da semana, às 20 horas, e condenar a reclamada ao pagamento de 30 minutos diários extras em tais dias, com adicional de 50%, e com reflexos em repouso semanal remunerado, feriados, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e de tudo em FGTS mais 40%. Observados o divisor 220, a evolução salarial do reclamante e o entendimento da súmula 264 do TST. Incidência de juros de mora contados ao ajuizamento da ação, artigo 883 da CLT. A razão de 1% ao mês, Lei de 1177/91, de forma simples, não capitalizados, e atualização monetária a partir do primeiro dia do mês subsequente da prestação de serviços, súmula 381 do TST, inclusive para o FGTS, e multa de 40%. Artigo 39 da Lei 8.177/91, combinado com o artigo 459 caput do CLT e orientação jurisprudencial 302 SI1 do TST. Pelo índice TRD até o dia 24 de março de 2015 e a partir de 25 de março de 2015 pelo índice PCAE. Sofrerão incidência a contribuição previdenciária as parcelas deferidas, exceto o FGTS, multa de 40%. Imposto de renda na forma da lei. Invertidos os 11 sucumbências, caberá a reclamado o pagamento de custas de R$100. Calcularem sobre o valor da condenação, que fixa em R$5.000. Aguarda, doutora. Eu estou de acordo, doutor Paulo. Unânime, doutor. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 5,
da Sala das 13 horas, o ROT 10.088.42/2017. Votam desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente reclamado, presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Tem a palavra a doutora Maria Lúcia. Boa tarde. Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe o provimento. Tem a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma. Excelências, a matéria aqui é bastante simples, a matéria que trazemos à tribuna. Essa egrégia turma, de outra feita, anulou a decisão de primeiro grau, determinando que o processo retornasse para a realização de nova perícia grafotécnica. Na primeira perícia, a perita tinha afirmado que os documentos assinados pelo reclamante eram autênticos, eram falsos, a assinatura era falsa. Insistimos nós na perícia, trouxemos a comparação, a assinatura do reclamante na procuração e a assinatura do reclamante no recibo de pagamento. Sobrepostos, eles são quase idênticos. A douta turma determinou o retorno, porque a perita não havia observado diversos itens técnicos. O processo voltou, a vara determinou que a mesma perícia realizasse outra perícia. Com todo respeito, excelência, qual seria o desfecho de um perito que afirma que uma assinatura é falsa em uma nova perícia? Incorreria esse perito em crime de ter afirmado que uma assinatura era falsa e desta feita afirmar que ela é verdadeira? Não, jamais faria isso, porque incorreria ele em crime. Assim, tendo em vista que a perícia foi anulada para a determinação de uma nova perícia, entendemos nós que não pode o mesmo perito realizar a perícia. Está completamente viciada. Posto isso, excelência, esperamos nós seja novamente declarada a nulidade para que a vara determine a realização de uma perícia isenta, justa, pelo que pede a reclamada recorrente nesse caso. É o que espera, excelência. Pois não, doutora Maria Lúcia. Quanto à nulidade da sentença recebendo defesa negativa de prestação jurisdicional, o réu argui a nulidade da sentença de origem, argumento que, ainda que no primeiro acordo tenha sido determinada a realização da perícia, o doutor magistrado nomeou a mesma vistora anterior, e por isso a conclusão do laudo original, reiterada no novo, está evada de vício. Assim, a seu ver, a parcialidade e a ausência de isenção daquela profissional na análise dos úteis documentos e consequente elaboração da referida prova é patente, sendo que suas impugnações nesse sentido foram ignoradas pelo doutor juiz primeiro. E o inconformismo que expõe está baseado também pelo fato de a expert deixar de, ter analisado e demonstrar a existência de diversos aspectos convergentes nos lançamentos das grafias, tais como espaçamento, comportamentos gráficos, proporcionalidade gráfica, valores angulares curvilíneos, alinhamento gráfico, gênese, forma gráfica, modismo, passantes, entre outras características que, se estudadas, apontariam de maneira definitiva que para a unicidade de punho. Fecho aspas. Em decorrência, afirma que o trabalho pericial é impreciso quanto aos seus questionamentos. Mas, segundo argumenta, sequer foi concedido vista ao seu assistente técnico da documentação modelo, a fim de que pudesse produzir seu respectivo laudo. Pretende, via de consequência, seja declarada a nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para a elaboração de nova perícia por um novo vistor. Nós entendemos que sem razão. De primeiro, importa destacar que, em momento algum, a recorrência insurgiu contra a pessoa de perita nomeada em primeira instância neste feito digital, sendo que sua pretensão foi para que houvesse uma nova perícia, pois, como exposto no primeiro apelo, havia manifesto equívoco na confrontação das assinaturas e que naquela primeira metodologia não se havia realizado estudo nos parâmetros técnicos aplicáveis. E como se observa pelo teor do acórdão proferido por esta quarta turma, as posições 55-61, acolheu-se a nulidade suscitada a fim de determinar, abro aspas, o retorno dos autos à origem para a reabertura da inscrição com a realização de nova prova pericial grafotécnica, as expensas da reclamada, qualquer seja o resultado, solicitando o meritíssimo juiz determine também com padrões grafotécnicos as assinaturas do autor após os documentos que exigem com a peça inicial e proferindo-se a seguir outra decisão com seu entender de direito, prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso. Foi 161. Fecho aspas. No caso em tela, ainda como se vê pelo contínuo do novo laudo elaborado pela entrevistora, foi 186, 204, 227, 241, foram atendidos os critérios fixados naquele acórdão, sanando assim o anterior engano manifesto existente no trabalho anterior, especificamente aqueles questionados também no apelo então examinado e também nos esclarecimentos suplementares requeridos pelo réu, por 209 e 214. As questões impugnadas, portanto, pelo recorrente em relação ao laudo, bem assim calcadas em suposta parcialidade entre a perita, não têm razão de ser,
já que a referida profissional é da confiança do juiz, seu trabalho foi submetido ao contraditório, assegurando a participação ampla das partes, de modo que o inconformismo do recorrente em relação à sua conclusão não invalida o trabalho pericial por si só. Ressalto, por fim, que a realização nova perícia não constitui direito à parte, na medida em que a lei dispõe que essa somente será determinada quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao juiz, artigo 480 do CPC, hipótese que não se verifica no caso interno. Em suma, lhes cabe cogitar de nulidade do novo laudo pericial e retorno dos autos à origem para que seja realizada mais uma perícia. E aí, que eu mantenho o voto nesse aspecto, e aqui ainda o magistrado no juiz de primeiro grau, quanto ao incidente de falsidade, julgou procedente o incidente processual instaurado e declarou falsos os documentos para 53 e 58, pertinentes aos recibos salariais dos meses de junho, julho e agosto de 2015, o aviso prévio do empregado, a PST e o seu correspondente recibo. O reclamado se conforme reitera que as assinaturas da oposta são sem do autor, tendo o laudo pericial se equivocado e concluído pela fraude das respectivas assinaturas, em que pese o inconformismo do reclamado não lhe assiste razão. Ao reverso, alegar assinaturas apostas dos documentos pelos sinais feitos digitais, pois seja CTBS, procuração e declaração de suficiência, foram utilizadas como peças padrão. E nessa condição foram confrontadas com casos firmados e citados recibos, aviso prévio TST impugnados, peças motivo como minuciosamente enfrentaram no laudo pericial. E no corpo do laudo, a perícia destacou a existente divergência entre as referidas assinaturas, ainda que tivesse alguma semelhança, fossem informais, fossem específicas. E aí eu transcrevo a questão dos anexos fotográficos e digitalizados, número 1, 2, 3, toda essa transcrição no meu voto. E aí, em que o perito, a partir da confrontação entre as peças motivo e padrão, complementou o seu laudo com os esclarecimentos suscitados pelo recorrente, os quais, inclusive, afirmam mistos em seu apelo, como segue. Aí enumera todos os esclarecimentos solicitados e reputamos que a apuração da prova técnica testou pela falsificação das assinaturas após os citados documentos esclarecidos com a defesa, de modo claro e objetivo, não sabendo falar em fragilitar a perícia realizada, demonstrar a veracidade dos fatos compostos pelo reclamado. Então, nós estamos entendendo que era incensurável a decisão de primeiro grau que acolheu o incidente de falsidade arguído pelo reclamante e negou validar os documentos para 53 e 58 em razão da constatação pericial que foram assinados por outra pessoa que não ele, tornando-os imprestáveis como instrumento de prova de quitação dos réis cavalheiros pretendidos nesta demanda. É a razão por isso estamos negando o provimento. Pois eu também examinei detidamente este processo. Houve uma complementação do laudo pericial, na qual a perita, inclusive, explica que aquele que fraudou os recibos exercitou as características da assinatura do recorrido, treinou para poder fazer com que a sua assinatura se assemelhasse ao máximo à do outro. Senhora Presidente, me permite o esclarecimento de fato? Por favor, estou votando. O voto é muito minucioso, examina detalhadamente todos os pormenores, o laudo também é satisfatório. Eu não vejo razão para a nulidade, uma nova nulidade pretendida. Matéria de fato. O respeitável acordo anterior determina a realização de uma nova perícia. Como dito por Sua Excelência pela relatora, foi complementada a perícia. Tá bom. Eu mantenho o voto, doutor Paulo. Pleno acordo. Unânime, então. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, com preferência para assistir no julgamento do 29, o AP 11.804/17/2013. Votam desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita para assistir, doutora Lorena Assis, pelo agravado. Doutora Maria Lúcia.
Estou conhecendo o agravo de petição da executada e, no mérito, nego-lhe provimento. Custos do impório R$ 44,26 pelos executados. Artigo 790-A, inciso 4º, CLT. Sem divergência, unânime. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 45 da Sala das 13 e 2, OAB 11.562.35/2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Inscrito doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo agravado, exequente ausente. Conheço o agravo de petição no mérito, nego-lhe provimento. Custas pelo executado, importe R$ 44,26. Sem divergência, unânime. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 22 da Sala das 13 e 2, o ROT 10.702.43/2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Mariana Gonçalves de Souza pela recorrida reclamada, presente. Tudo bem, doutora? Conheço o recurso no mérito, nego-lhe provimento. Aguarda o primeiro voto. Não vejo divergência cadastrada, unânime. Perfeito, obrigada, boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 11 da Sala das 13 e 2, o ROT 10.051.47/2019. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira pelo segundo recorrente reclamante, presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Conheço dos recursos, sendo adesivo o do autor. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida. Aguardaria. Aguardaria. Não vejo divergência, unânime. Muito obrigado. Nós temos o voto da relatora. Boa tarde. Isso foi 11? Isso foi 11. Processo de número 57 da Sala das 13 e 2, o ROT 12.135, teve sua inscrição cancelada. Processo número 55, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, o ROT 12.034.37/2016. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Renato Luiz Alves Léo pelo segundo recorrente reclamante, 55. ausente. 55, né? Sim. 55. Conheço dos recursos ordinários do reclamado e da reclamante. No mérito, provejo parcialmente o do reclamado para lhe conferir os benefícios da justiça gratuita, bem como a isenção do recolhimento, depósito recursal e das custas, nos moldes do parágrafo 7 do artigo 99 do CPC de 2015, artigo 5º, 74 da Constituição Federal, súmula 463 do TST e OJ 269 da SDI 1 do TST. Quanto ao recurso da autora, nego-lhe provimento. Há divergência? Não de acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 47, o ROT 11.639.74/2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscritos doutor Mário Barastibal pela segunda recorrente reclamante e a doutora Eduardo de Oliveira Trindade pela primeira recorrente reclamada, presentes. Esse processo corre em segredo de justiça. Então, eu peço aos assistentes que se retirem temporariamente. Não podemos gravar.